E para a nossa próxima notícia, eu vou trazer aqui um caso que eu acho que é até bom a gente falar sobre isso cada vez mais, que é desmistificar essa questão de quem é a milícia, o que é a milícia, quem compõe, quem não compõe, quem é ex-integrante. E vamos falar aqui do caso do RD do Barbante, ou Gaguinho, um ex-miliciano que virou traficante. O RD do Barbante, ele era um miliciano ali da tropa do Zinho, que após o Zinho se entregar em 2023 para a Polícia Federal, ele pulou para o Comando Vermelho e hoje conduz guerras ali do Comando Vermelho contra grupos milicianos e também contra outras facções que tem na cidade do Rio de Janeiro. Mas o caso aqui que está chamando a atenção é por causa de um áudio que foi divulgado por moradores de como esse cara está se comportando ali na Zona Oeste, como que ele está enxergando o cenário. Então, antes de eu comentar um pouco sobre isso, e dos nossos colegas também, Mano Walter, passa o vídeo pra gente, por favor. Pô, não vem falar que nós tá matando um morador não, hein? Então não se mete na porra da guerra não, parceiro. Tá escolhendo um lado, tá removendo aí quem tá se expressando. Cada um pode se expressar da forma que quiser, entendeu? Aí você está tirando o direito das pessoas aí, postar no grupo aí. Então vocês é miliciano também, tá fechando com a milícia? Vai entrar na bala, porra. Vai entrar na bala, caralho. É o mesmo que tô falando. É o RD. Tá tranquilo. Vou falar mais nada não. Agora é com você mesmo. Pô, não vem. É isso aí, ó. O RD tá achando errado que estão excluindo do grupo as pessoas que estão fazendo crítica ao grupo A ou ao grupo B. Ele quer democracia dentro do grupo de WhatsApp. Mas se ficar do lado dos milicianos, ele vai passar o cerol, ele vai matar. Olha que coisa absurda. Existe uma guerra acontecendo ali na zona oeste do Rio de Janeiro, principalmente, entre essas facções. Lembrando sempre que as pessoas falam que porque a milícia e polícia é a mesma coisa. Não. O Zinho era traficante, o Tandera era traficante, vários outros milicianos de renome, aí, digamos assim, eram traficantes, e esse aí que era miliciano, o RD, de miliciano passou a traficante. Ou seja, são só facções, são criminosos que querem ganhar dinheiro. A milícia, o Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, são só facções com nomes diferentes. E eles vão trocar de camisa como quem troca de camisa de time ali, como se fosse um jogador de futebol focado no dinheiro. Mas, diante desse cenário, o que chama atenção, o Batata, é que esse RD tá ali promovendo guerra, e aí o morador fica naquela situação, né? Tem o grupo de bairro, e uma hora é o miliciano, uma hora é o Comando Vermelho, e as ordens vão sendo repassadas. A gente teve ali no Campinho, no Fubá, por exemplo, uma mensagem que foi transmitida nos grupos de moradores, a época dizendo assim, ninguém paga a internet não, porque a internet tá com o grupo A e agora é o grupo B que tá assumindo, e a gente vai fazer a troca da gestão, então não pague esses boletos até a gente mandar o boleto novo. E o morador fica no meio desse caô aí, dessa confusão, Batata. E aí o RD ficou boladinho porque bloquearam algumas pessoas que estavam falando de um outro grupo, ou que estavam falando mal do grupo dele, que não estavam gostando disso, aquilo, outro, e ele falou, ou tem democracia aqui no grupo, ou se defender o outro lado, eu vou matar. Ô, Batata, como é que explica isso para quem não é do Rio de Janeiro? Esse grupo de WhatsApp que você pode morrer porque você não bloqueia um, mas fala de outro. É confuso isso aí, não é, Batata? É por isso que eu não gosto da numerologia que eles fazem das estatísticas. Preste atenção. Eu estava lendo alguns números, né? E falam que 4,9 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro vivem sob o domínio do tráfico. Isso corresponde a uma porcentagem muito menor do que 50%, quando você vê o montante analisando que são 17 milhões, ou 16 milhões e alguma coisa, que é a população do Rio de Janeiro. Acredito eu que isso esteja muito fora, até porque não existe nenhum tipo de pesquisa capaz de fazer hoje o censo de maneira correta nas comunidades dominadas por tráfico. Sabe que não há. O censo não vai entrar na Maré, não vai entrar no Complexo Alemão e assim sucessivamente. Então, se faz uma estimativa do crescimento populacional e aí vai e pã. Agora, gente,
4,9 milhões de pessoas que vivem sob o poder do tráfico, né? Aí você pega um grupo de WhatsApp, onde muitas pessoas ali não estão morando em nenhum tipo de comunidade, elas moram ali no centro, talvez, de Campo Grande, mas que participam de um grupo de WhatsApp, ou talvez era um grupo de WhatsApp já antigo, que aquele cara ali que era miliciano também transitava pelos grupos de WhatsApp da cidade, enfim. O que eu quero te dizer é o seguinte: quantas pessoas realmente vivem sob o medo e o poder do tráfico? Tem noção de onde vai a extensão do problema? Isso é o problema. É como eu perguntei, eu fui fazer, baseado nessas pesquisas, eu tive semana passada em São Paulo, fui fazer alguns WhatsApp, fui fazer alguns podcasts, e aí, dentro dos podcasts, obviamente, eu fui me pesquisar para que eu pudesse ter uma noção exata de como a atuação do PCC. E lá em São Paulo não existe um número básico, não tem número que venha dizer quantas pessoas estão sob o domínio do PCC. Sabe por quê? Porque eu posso te responder, é todo São Paulo. Não há uma folha de uma árvore caindo no chão sem que o PCC em São Paulo domine, sem que o PCC em São Paulo diga sim ou não. Aqui no Rio de Janeiro são diversas facções, mas não existe ninguém, seja facção, seja milícia, seja a milícia armada, também impõe suas regras, suas leis. Então, quando eu falo facção, gente, eu falo de uma maneira geral. Como eu falo milícia, né? É todo mundo que anda armado e impõe medo e leis, regras sobre uma quantia de pessoas. Só que é o seguinte, se você chegar no Rio de Janeiro hoje, no centro do Rio de Janeiro, e dizer assim, olha, a partir de amanhã, quem andar de camisa amarela, o CV vai matar. Eu te garanto que muita gente não vai andar com a camisa amarela e se for usar a camisa amarela vai pensar 2 vezes em usar, porque vai sentir medo, vai ter medo. O medo entra na sua casa independente de onde você estiver, porque você precisa transitar nas ruas e você não sabe aonde você está transitando, tu não sabe quem está olhando para tua cara. O cara que está cobrando dinheiro no condomínio, na Pavuna, é quadras longe da comunidade. Vai um cara de moto lá e diz o seguinte, se não pagar a gente vem aqui. E a população amedrontada, acuada, paga. Tem noção da população estar acuada no WhatsApp? Porque esse cara tá falando que vai matar, porra. Meu irmão, olha o tamanho do problema. Todo dia eu falo aqui, cadê todo mundo? Não há, ninguém faz uma paralisação. Eu não vejo uma autoridade ver um troço desse. Tomar uma atitude estúpida. Estúpida, tem que tomar uma atitude estúpida de maluco. Fala, meu irmão, segue essa merda. Para tudo, congela. Congela, porque a população... Cara, se eles mandarem fechar, todo comércio vai fechar. E fecha comércio de centro. Fecha comércio distante da comunidade. E tu pergunta, meu irmão, tu vai parar a viatura em frente. Irmão, não fecha? Não, meu parceiro, eu vou fechar. Eu vou fechar, porque amanhã o senhor pode não estar aí. E aí eles estão. Eles não saem daqui. E você é obrigado a ouvir isso. Quando vocês reclamam, cadê? O que você tem que fazer? Meu irmão, você tá falando aí que tem que dar tiro, Miquel? Não vai fazer o que se um cara desse? Ele tá falando que vai dar tiro na população, porra. Nós temos que dar tiro nele, porra. Tem que comer ele na bala. Tem que explodir ele, porra.
Não tem outro remédio, porra. Não tem. Nós tentamos todos os remédios possíveis. Não, operação não adianta. Não, é melhor cultura, é melhor... Meu irmão, eles só entendem uma coisa: a bala. É o estanho comendo no lombo deles. Se não tacar fogo neles, eles não respeitam ninguém. E não vão respeitar Estado, polícia, ninguém. Ninguém. Tá acuando aí a população de bem, porra. Então quer dizer que, porra, se inscrever, a tiazinha vai lá escrever uma besteira, não tá... Daqui a pouco o cara vai lá e empurra de fuzil, porra. Tu tá maluco, rapá? Olha que mundo nós chegamos, pô. A impressão que tem é que o mundo já acabou e sobrou a gente. Nós estamos num processo de sobrevivência. Porque mundo que é mundo mesmo, já acabou essa merda. Ninguém manda em nada. Quem é o poder? Quem é o Estado? Quem é? Cadê? Cadê? Cadê que não pega uma ligação dessa e fala, parou, pô. Parou, irmão. Parou, o cara entrou numa ameaça coletiva aleatória. Falou, ele mata. Acabou, irmão. Ele não aceita você estar no time, não aceita nada. Aí você diz pra mim, Miquel, que é eu que sou estúpido? É eu que sou maluco? O negócio é tudo bala? Bala, tinha que jogar é bomba, exterminar, baseado no artigo 25, legítima defesa do Estado, legítima defesa da sociedade. A sociedade precisa dessa interpretação jurídica. As leis não foram feitas pro cara morrer dentro de casa acuado, não, porra. As leis foram feitas para proteger a sociedade, para proteger o Estado. E por que não tem uma interpretação como essa? Só tem quando eles querem. Por analogia, a lei do abate. Analogia, quando tu atravessa o espaço aéreo, não pode abater o avião. Lei do abate. Abate por quê? Por simples ameaça ao território nacional, à soberania nacional. E um cara desse, que vem numa rede social ameaçar a população, ele não está ameaçando a sociedade? Não está ameaçando a soberania? Por que não pode abater um crápula desse? Um idiota desse, um merda? Taca a bala nele, fura ele todo, porra! Vê se o Estado não vai ter a população ao seu lado. Isso é um absurdo, porra! Pode falar agora, Boca, que não adianta dar tiro nele. Ô, Túlio, eu vou repetir que não adianta dar tiro, Túlio. Tava conversando com um amigo meu esses dias, e ele falou que tiro não resolve, pô. Que o Batata é muito nervoso, Batata quer dar tiro em todo mundo. Ele falou que é só. E ele falou vários é só. Por exemplo, um caso desse aí, é só o policial civil entrar no grupo. É só o policial civil prestar atenção no número que o bandido está usando para enviar a mensagem. Aí é só o policial hackear o número. É só o policial rastrear ali qual é a antena que está funcionando para transmitir aquela mensagem. E é só chegar na casa do miliciano, do traficante e prender, tudo. É só isso e não precisa dar tiro. Por isso que eu estou criticando o Batata, porque meu amigo falou que é só. É só, Túlio. E é só isso e você não está fazendo, Túlio. Se explica aí. Esse teu amigo que falou é só, deve ser um sommelier de leite humano, um degustador de sêmen masculino, com toda certeza. Em relação a esse fato aí, né, a gente está vendo cada dia mais a audácia e a certeza da impunidade dos criminosos terroristas brasileiros. Vejam os senhores, como aí em 1h e pouco de programa, 1h40 de programa aí, nós já falamos sobre oficial de justiça. O que é oficial de justiça? É um legítimo representante do poder judiciário. É um representante do poder judiciário. Ele declarou com todas as letras, num processo para um juiz do poder judiciário ler, ver e concordar, que existe um lugar onde ele não pode entrar, aonde o Estado não entra. E um juiz chancelou isso. Ok, senhor oficial de justiça, compreendo e concordo com o senhor. Um juiz, um membro judiciário, acabou de declarar que não há soberania nacional.
Logo depois, nós vemos um criminoso que entra na casa de uma alta patente de uma policial militar, tenente-coronel, e liga para pedir autorização para cumprir pena de morte com essa tenente-coronel. É que nós estamos quando um tenente-coronel, altíssima patente de uma policial do Poder Executivo, pode perder a vida sim, aonde o vagabundo decide se ela vive ou morre. E agora nós vemos um borra-bota desse, um desqualificado desses aí, ameaçando, criando provas contra si, fartas provas, dizendo num grupo de WhatsApp para milhares de pessoas ouvirem, para deixar registrado que se falar mal dele em rede social ou em grupo de WhatsApp, ele vai lá e mata. Pena de morte. Vejam esses três fatos. Esses três fatos apenas nos demonstram que o Estado brasileiro não tem mais o controle, perdeu o controle. Não se esqueçam, declarações recentes do chefe do executivo, aquele molusco, dizendo que os Estados Unidos estão se metendo com, abre aspas, nossos criminosos, fecha aspas. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi ele quem disse para centenas de milhares de pessoas assistirem. Abre aspas. Ipsis literis, o que ele disse. Nossos criminosos. Quer dizer, diante disso, ainda tem gente que critica que os Estados Unidos declararam um país, o Brasil, como um país onde a soberania nacional foi para cucuia, foi para o espaço. Quem manda aqui é vagabundo. E a gente ainda vê críticos dizendo. E outra coisa também, Miqueias, essa classificação, essa rotulação, que geralmente a imprensa que gosta de milicianos, traficantes, isso, para mim é tudo a mesma merda. Tudo filho de capeta. Tudo seguidor de Lúcifer. Todos eles, para mim, estão na mesma categoria, que é a categoria de terroristas. Não existe mais quadrilha de traficantes, não existe mais quadrilha de roubadores de banco, não existe mais quadrilha de roubadores de carro, não existe mais quadrilha de roubadores de celular. O que existe é um Estado terrorista com diversas ramificações, cada um no seu setor especializado. O cara que rouba carro, o cara que trafica, o cara que rouba banco, o cara que sequestra, o cara que vende droga, o cara que vende canetinha emagrecedora contrabandeada, mas todo mundo obedecendo a uma grande cabeça, o grande líder terrorista. Que todos nós sabemos quem são os líderes terroristas dessas facções. Então, minha gente, o Brasil precisa de socorro, porque aqueles lá de cima que deveriam combater o crime de maneira bem veemente, estão chamando, repito novamente, sendo chato, entre aspas, nossos criminosos, com todo o carinho do mundo. Segue aí. Túlio, infelizmente está muito complicado. E justamente nessa questão de terrorista, a gente já falou aqui 1000 vezes, provavelmente os Estados Unidos não vai tacar bomba no Brasil, provavelmente os Estados Unidos não vai botar tropas em solo brasileiro, mas os Estados Unidos devem rastrear o dinheiro dessas facções. Essas movimentações vão começar a ser monitoradas e bloqueadas.